Vamos lá, vamos continuar, vamos dar continuidade aqui à parte 2 do nosso curso. Agora nós estamos na lei de introdução e vamos revisar rapidamente algumas informações adquiridas por nós no último bloco, né? No primeiro bloco. Então vamos lá. Vamos lá no início. Bom, a gente aprendeu a ementa, que antes era LIC e agora passou a ser LINDEB. Nós aprendemos a regra da vigência e do vigor, né? Que no Brasil é 45 dias, no exterior é 3 meses, né? Nós aprendemos que a regra dos 45 dias é quando a lei não falar nada, a regra vai ser essa. E nós aprendemos uma exceção a essa regra, que é a disposição contrária expressa na própria lei, né? A disposição contrária expressa na própria lei, ela pode mudar esses 45 dias aí, né? Excepcionalmente. E aí não vai prevalecer mais os 45 dias, a gente citou lá o artigo 252 da Lei 8112, a gente citou o Código Civil, a Lei 8112, ela tem um artigo no próprio texto da Lei 8112, quando ela foi criada, que disse que ela entraria em vigor na data da sua publicação e não nos 45 dias, né? O Código Civil de 2002 também disse que o prazo para ele entrar em vigor seria 1 ano e não 45 dias. É uma exceção, tranquilo. E também o Código de Processo Civil de 2015, ele disse que o prazo seria de 1 ano para o Código de Processo Civil de 2015 e não 45 dias. Beleza? Então, disposição contrária expressa em lei, tranquilo, né? É uma exceção. Agora vamos aprender uma outra exceção, que é o item 4, a informação número 4. Nós já adquirimos 3 informações: ementa, informações sobre a ementa, 2, informações sobre a regra da vigência e do vigor da lei, né, a obrigatoriedade da lei, e 3, a exceção, que é a disposição contrária expressa em lei. Vamos aprender uma quarta informação para a nossa prova agora, tá? Bom, em regra, no Brasil, a lei entra em vigor 45 dias depois da publicação oficial. Beleza. Só que existe uma exceção que, na verdade, não é bem uma exceção, não, mas a gente pode dizer, para fins de prova de CESP, a gente pode interpretar como uma exceção, aí, entre aspas. Mas, enfim, existe um decreto federal de 1890, muitos e muitos anos atrás, o decreto federal número 572 de 1890, tá? Esse decreto, ele disse o seguinte: se o presidente resolve criar um ato administrativo para regular alguma situação, ou então criar um regulamento, ou então criar um decreto de regulamentação de alguma matéria já prevista em lei, né? Esse decreto que regulamenta uma matéria já prevista em lei, ele vai entrar em vigor na data da sua publicação. Okay? Então, perceba, o artigo 5º do Decreto Federal número 572 de 1890, ele trouxe uma exceção, e essa exceção, doutores,
ela é cobrada pela CESP, tá? Questões da CESP abordam esse assunto aqui. Então, uma questão perguntou lá se um regulamento criado pelo presidente da República, ele entraria em vigor segundo a regra dos 45 dias do artigo 1º da Lei de Introdução, e não entra em vigor segundo essa regra. O decreto de regulamentação do presidente da República, ele entra em vigor na data de sua publicação, por força do artigo 5º do Decreto Federal 572 de 1890, ok? Então, eu fiz questão de colocar o artigo 5º aqui para dizer que é uma exceção. Então, os decretos, os regulamentos e os outros atos administrativos que dizem respeito de alguma instrução genérica para a administração pública, esses atos aí, né, eles entram em vigor na data da sua publicação, não obedecem os 45 dias que a gente aprendeu. Beleza? Então a gente adquiriu mais uma informação importante, informação número 4. Vamos passar para uma outra informação, a informação número 5, tá? Beleza. Informação número 5. Vacatio legis. O que seria o vacatio legis? O vacatio legis, ele é a vacância de uma lei, né? Ele é o período de vacância de uma lei. E o vacatio legis, ele é um instituto jurídico cobrado em provas pela CESP, né? Tecnicamente dizendo, o conceito de vacatio legis seria o período entre a publicação de uma lei e o dia em que essa lei entra em vigor. Beleza? O que nós temos de levar em consideração é este conceito que cai na prova da CESP. Vacatio legis é a vacância da lei que tem o seguinte conceito: é o lapso temporal entre a publicação oficial daquela lei no Diário Oficial da União e, de um lado, temos a publicação oficial e de um outro lado temos uma outra data, que é a data da entrada em vigor daquela lei, data da vigência, do início da vigência da lei. Então, existe um período, um lapso temporal entre essas duas datas. Esse lapso temporal é o vacatio legis. Então, doutores, os 45 dias que a gente aprendeu, ou os 3 meses que a gente aprendeu no bloco anterior, tecnicamente falando, ele se chama vacatio legis, tá? Os 45 dias é o vacatio legis. Beleza? Então, o vacatio legis de uma lei, em regra, no Brasil, é 45 dias. E no exterior, 3 meses. Beleza? Só que, se houver uma disposição contrária na lei, esse vacatio legis pode ser outro prazo, como o Código Civil e o Código de Processo Civil, que estabeleceram 1 ano. Ok? O artigo 2044 do Código Civil estabeleceu 1 ano. Beleza? Tranquilo. Doutores, o que nós temos que levar em consideração também nessa informação número 5 é que aqueles casos em que a lei entra em vigor na data da sua publicação, sem nenhum período de espera, esses casos aí, eles não têm vacatio legis. Então, pode existir algum caso em que não há vacatio legis, tá? Beleza. Então a informação número 5, tranquila, né? Sem nenhum problema mais grave a ser solucionado. Vamos para a informação número 6, tá? A informação número 6, nós já falamos, assim,
de maneira bem rápida no bloco anterior. A informação número 6, ela diz que uma coisa é a publicação, e outro instituto totalmente diferente é a publicação. Uma coisa é a promulgação, outra coisa é a publicação. Só um momento, deixa eu colocar um tempo aqui. Tem que colocar um tempo. Vou colocar aqui. Bom, então é isso. Uma coisa é a promulgação, outra coisa é a publicação. Bom, a promulgação significa inserir a nova lei no direito, no ordenamento jurídico. Então, vamos supor, primeiro, os deputados querem criar uma lei. Beleza, vamos criar uma lei aqui, vamos votá-la. Aí vão fazer todos os procedimentos legislativos para votar a lei lá no Congresso Nacional. Votou a lei, aprovou a lei, votação no Congresso. Beleza. Manda para o presidente vai sancionar a lei, né? Aceitar. Aceitou, beleza. Depois que o presidente sanciona, o presidente promulga a lei. Aí quando o presidente promulga a lei, aí a lei deixa de ser um projeto de lei para se tornar uma verdadeira lei, uma verdadeira norma criada segundo o processo legislativo que está na Constituição Federal, segundo as regras do processo legislativo que está na Constituição Federal. Então é o seguinte, a Constituição Federal, ela estabelece algumas regras para que uma lei seja criada. E, assim, grosso modo, seria o Congresso Nacional, o Poder Legislativo vai votar a lei, o Poder Executivo vai sancionar a lei, né? Aceitou a lei, e aí depois que a lei estiver aceita pelo Executivo, o Executivo promulga a lei. E essa promulgação é tipo assim, ó, olha, aquilo que foi votado pelo Congresso agora é lei, é válido como lei, está inserido, aquela votação agora tem força de lei, está inserida no ordenamento jurídico. Beleza? Então, inseriu no ordenamento jurídico. A lei está criada. Só que como ninguém ainda conhece aquela lei, essa lei tem que chegar ao conhecimento da população. E chegar ao conhecimento da população nada mais é do que publicação da lei. Então, a lei, depois que ela foi promulgada, ela tem que ser publicada. E a publicação da lei é feita no Diário Oficial da União. Então, formalmente, os cidadãos brasileiros vão tomar conhecimento, vão ler o Diário Oficial da União. Então, a partir daí a lei passa a ser publicada, passa a ter publicação. Então, a publicação nada mais é que dar o conhecimento da população sobre a nova lei. Eu até anotei aqui, né? Dar o conhecimento da população sobre o que foi criado pelo Legislativo e o Executivo, sobre a lei que foi criada, né? Tá. Então, beleza. Publicação é a inserção da nova lei no ordenamento jurídico. Promulgação é a inserção da nova lei. Enquanto que publicação é o conhecimento formal. Eu vou até escrever aqui, formal. É o conhecimento formal da lei pela população, que nada mais é que a publicação no Diário Oficial da União ou de qualquer outro ente federativo, tá? Beleza? Tranquilo. Então vamos para a informação número 7. Lembrando que são 10 o número de informação, né? Vamos falar de 10 informações sobre o artigo 1º. Tá.
Informação número 7. Inexistência de vacatio legis. Como eu já havia mencionado antes, é possível que uma lei não tenha esse prazo de 45 dias e não tenha nenhum outro prazo previsto na lei. Ela simplesmente diz, esta lei entra em vigor na data da sua publicação. É o caso do artigo 252 da Lei 8112, né? A Lei 8112 entrou em vigor na data da sua publicação. Então, nesse caso, não existe um prazo entre a publicação e a vigência. A vigência já vai ser exatamente no mesmo dia da publicação. Então, nesse caso, não existe vacatio legis, não existe vacância da lei. Não há um lapso temporal entre a publicação e a vigência, porque a vigência é no mesmo dia da publicação. Simples. Então, existem casos que se encaixa nessa hipótese. E o exemplo que eu já disse é o artigo 252 da Lei 8112. Eu até coloquei aqui no material, tá? Beleza. Vamos para a informação número 8. A gente vai falar agora sobre a correção de uma lei que acabou de ser criada. A lei acabou de ser criada, só que ela tem que ser corrigida. Tem alguma coisa nela que tem um erro ali, sei lá. Ela quis estabelecer um prazo de 10 dias para um recurso, aí, sei lá, qualquer recurso, mas na verdade o texto que estava escrito lá era 5. Então ela deu um erro, tem um erro na lei. Aí o pessoal que criou a lei, né, o Congresso, Poder Executivo e Poder Legislativo, eles desejam alterar aquela lei. A lei mal foi criada, já tem que ser alterada. Acontece muito isso. Aí é o seguinte, aí nós temos que seguir uma regrinha. Se a alteração for promovida antes do início da vigência da lei, se essa alteração ocorrer antes do início da vigência da lei, aí essa alteração ela vai ter efeito com uma simples publicação da lei, uma nova publicação da lei. Então vai ser bem simples de alterar. Exemplo, a lei, eu até coloquei aqui, a lei 600, uma lei hipotética, essa lei não existe na vida real, é só um exemplo. A lei 600 ela foi publicada no dia 1º de janeiro de 2019, com um prazo de vacatio de 45 dias. Então, como a gente aprendeu antes, o dia da publicação vai contar e o último dia do prazo vai contar, na contagem dos 45 dias. Então, no dia 14 de fevereiro, a lei, como é que se pode dizer? O último dia do prazo vai ser o dia 14 de fevereiro. Então, o próximo dia é dia 15. Então, dia 15 vai entrar em vigor a lei que está sendo criada, a Lei 600. Beleza. Só que é o seguinte, quando chegou no dia 5 de janeiro, ó, no dia 1 de janeiro, no dia 1º de janeiro, a lei foi publicada. Passou 5 dias, aí os deputados e os senadores falaram, nossa, meu Deus, nós temos que mudar essa lei. Era para ter falado de outro jeito. Tem como? Tem. Basta que seja feita uma nova publicação daquela lei. Tá? Não é necessário criar uma nova lei para alterar aquela lei que ainda não entrou em vigor, ainda não está sendo obrigatória. Beleza? Então, dia 1º foi publicada, dia 5 quer alterar? Beleza, vamos alterar. Então, basta publicar de novo a lei. Publica de novo a lei. Então, a Lei 600, que iria vigorar no dia 15 de fevereiro, ela passa a vigorar só 45 dias depois da nova publicação. Então, no caso, se ela foi republicada no dia 5 de janeiro, ela vai passar a vigorar só no dia 20 de fevereiro e não mais no dia 15 de fevereiro, tá? Então, é uma regrinha assim bem simples de entender, né? A correção da lei antes da sua vigência, essa correção vai ser um mero ato de alteração
sem força de lei nova. Vai ser um mero ato de alteração que vai simplesmente ser novamente publicado para que seja alterada a lei, porque a lei ainda não tinha entrado em vigor. Beleza? Tranquilo? Então, beleza. Então, se a lei for alterada durante o vacatio legis, basta que seja republicado o texto da lei para que seja alterado o texto da lei. Beleza? Tá. Agora vamos para a informação número 9. A informação número 9 é uma continuação da informação número 8, né? Seguinte, se a alteração da lei for para um período acontecer, né? Acontecer depois que a lei já entrou em vigor, aí não, doutores. Aí não basta só publicar de novo a lei, aí não. Aí tem que criar uma outra lei para alterar a lei que foi criada antes. Então, exemplo, a Lei 600, ela ia entrar em vigor no dia 15 de fevereiro. Beleza? Chegou no dia 15 de fevereiro, ninguém alterou a lei, entrou em vigor, é obrigatória, beleza? Aí, quando foi no dia 16, perceberam que a lei tinha um erro. Vamos corrigir? Vamos. Ah, mas aí tem que criar uma nova lei para corrigir, tá? Porque a correção da lei feita depois que a lei já entrou em vigor, essa correção é uma lei nova. Essa correção só pode ser feita por uma nova lei, por uma outra lei, que vai ter que observar todos os procedimentos, todos os atos e todos os procedimentos do processo legislativo de criação de lei que está previsto na Constituição Federal. Vai ter que votar tudo de novo no Congresso, Câmara dos Deputados e Senado, né? Congresso. Vai ter que passar pelo Executivo de novo, sancionar, promulgar, depois publicar e depois esperar 45 dias de novo. Beleza? Tranquilo? Então, paremos por aqui, terminamos a informação número 4, né, sobre a exceção dos 45 dias, que é o decreto, regulamento e outros atos administrativos. Terminamos o vacatio legis, terminamos a informação sobre a promulgação ser diferente de publicação. A informação número 7, sobre a inexistência de vacatio legis. A informação número 8, a correção antes da vigência da lei. A informação número 9 também terminamos, a correção depois da vigência da lei. Agora vamos para a informação número 10. Falta poucos minutos. Vamos falar da informação número 10 de modo bem ligeiro, tá? O que seria a informação número 10? A informação número 10 é a respeito da validade da lei, da eficácia jurídica da lei e da eficácia social da lei. Então, validade jurídica, eficácia jurídica e eficácia social. Validade jurídica da lei é o simples status de a lei estar em conformidade com todo o ordenamento jurídico, brasileiro. Vamos citar, vou mencionar um exemplo aqui. Vamos supor que esse livro aqui, ele é o ordenamento jurídico brasileiro, ó. Tá vendo? Esse livro aqui, vamos supor que esse livro aqui ele é o ordenamento jurídico brasileiro. Beleza. Vamos supor que só essas folhinhas aqui, ó, cada folhinha cada folha é uma lei, cada folha é uma lei. Então, quando eu crio uma lei, ela vai ficar entre essas folhas, ó. Vai ficar dentro do ordenamento jurídico. A validade dessa lei é dizer que essa lei não desrespeita nenhuma das outras leis que já estão criadas.
não desrespeita o ordenamento jurídico como um todo. Exemplo, vamos supor que uma lei que seja criada para dizer que pode haver tortura no Brasil para extrair informações, sei lá, para investigar um caso criminal. Essa lei vai estar contra o código, contra o ordenamento jurídico brasileiro, especificamente contra a Constituição Federal. Então, é uma lei inválida, beleza? Pode ser declarada a inconstitucionalidade dessa lei posteriormente. Então, a validade tem a ver com a conformidade da lei com o ordenamento jurídico, beleza? Se a lei estiver em conformidade, ela é válida. Se ela não estiver em conformidade, ela é inválida. Tá. E o que seria eficácia? O que seria eficácia jurídica? O que seria eficácia jurídica? A eficácia jurídica tem a ver com o momento em que a lei, pode ser aplicada, juridicamente. Né? Então, a lei não vai ter que esperar o seu vacatio legis para ela ser obrigatória? Beleza. Então, no dia em que a lei puder ser aplicada, ela vai ter eficácia jurídica. Beleza? Então, a eficácia jurídica é a possibilidade de a lei, assim como na forma como eu escrevi aqui no material, é a possibilidade jurídica de a lei produzir efeitos no ordenamento jurídico brasileiro. Tá? O exemplo que eu tenho para passar é o artigo 68 da Constituição Federal. O artigo 68 da Constituição Federal, ele diz que ele estabelece uma regra, o artigo 68 da Constituição Federal. Estabelece uma regra segundo a qual o Poder Executivo pode criar uma lei delegada, se ele quiser. Mas, para ele criar uma lei delegada, ele tem que ter autorização do Congresso Nacional, do Poder Legislativo, tá? Então, é tipo assim, o Presidente da República pode criar, o Presidente da República é o Poder Executivo, o Presidente da República pode criar uma lei delegada se o Presidente da República receber uma autorização do Poder Legislativo, do Congresso Nacional, dos deputados e dos senadores. Beleza? Ok. Então, a lei delegada precisa de autorização do Congresso. É porque, assim, ó, a função do Poder Legislativo é legislar, criar leis. Aí, o Congresso vai autorizar o Poder Executivo criar uma lei. E essa autorização, ela é destinada ao Poder Executivo e o Poder Executivo vai poder criar uma lei. Por isso que é lei delegada. Né? O Poder Legislativo delega a função para o Executivo, para que o Executivo crie uma lei, porque criar lei é função do Legislativo. Beleza? Ok. Então, o Poder Legislativo pode delegar a função para que o Executivo crie uma lei. Isso está previsto no artigo 68 da Constituição Federal. Então, o artigo 68 da Constituição Federal, ele já pode ser aplicado. Ele é um artigo que está lá no texto da Constituição Federal e ele pode ser aplicado. Então, se o Presidente da República quiser, ele pode criar uma lei delegada. Beleza? Ele pode, porque está lá na Constituição Federal, artigo 68. Ok? Nosso tempo está acabando. Então, eficácia jurídica é a possibilidade de a lei produzir efeitos no ordenamento jurídico. Beleza? A lei pode ser aplicada? Pode. Então, ela tem eficácia jurídica. Ok? Beleza. Artigo 68 é o exemplo. Vamos fazer uma pausa e continuemos daqui a pouco a falar da eficácia social.